lêssemos todos juntos. Deuteronômio 6, 4 a 9. Vamos ler calmamente este texto. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vamos parar aí e dizer novamente, por favor, vamos repetir. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais nas tuas portas. Muito bom. O homem, como sacerdote do lar. O que quer dizer a palavra sacerdote? Primeira coisa que nós precisamos esclarecer, considerando o nosso tema. Cristo exerceu essas funções, o ministério de profeta, sacerdote e rei. O ministério profético quer dizer aquele que representa Deus diante dos homens. O ministério sacerdotal é o que representa os homens diante de Deus. E como sacerdote, o homem representa a sua família, o seu lar, diante de Deus. Biblicamente, o comando está nele. Quando ele não pode, deve pedir ajuda. Mas o comando, biblicamente, está nele. Então, com esse tema, eu estou chamando a atenção para este assunto tão sério, cuja negligência tem causado transtornos sociais incalculáveis. Transtornos sociais incalculáveis. Eu gostaria de fazer um resumo rapidamente, que nós vamos falar também à noite sobre este texto em outro tema, mas fazer um resumo rápido aí neste capítulo 6 de Deuteronômio. Este capítulo é um grande resumo do tema de total devoção a Deus. E tem pelo menos 3 aplicações específicas. A primeira delas é o chamado imperativo de devoção, que implica amar a Deus completamente. Versículo 5. Amar a Deus completamente. Isso se chama imperativo de devoção. O versículo 4 fala da lógica
da devoção, que é baseada em quem Deus é, o único Deus verdadeiro, e no que ele fez para redimir seu povo, conforme vemos nos versículos 12 e 20 a 23. Terceira lição rápida, geral aqui, é a execução dessa devoção, versículos 2 e depois 13 a 14, que implica servi-lo, versículo 13, obedecer-lhe, versículo 6, depois 17 e versículo 25, e lembrar-se dele, versículos 7 a 9 e versículo 12. Então aqui está, resumidamente, todo este capítulo 6. Palavras do próprio Deus para o seu povo, como lei áurea de vida. Seria bom nós lermos e lermos e lermos este texto muitas vezes. Quem sabe durante o dia seria bom para o termos decorado. Muito bem. Mas o texto que nós lemos nos ensina que em toda casa deve haver um sacerdote. Todo lar deve ter um sacerdote. Aquele que representa a sua casa diante de Deus. E comanda a vida espiritual do seu lar. Pelo texto que lemos, vamos ver que Deus determinou que o homem exerça essa função. Agora, irmãos, nas crises por que passa o lar, uma das maiores está ligada exatamente a este assunto. Falta de sacerdote, de comando espiritual. Como pastor ao longo desses quase 50 anos, exatamente 48, por várias vezes, pude ver irmãs comentando a este respeito. Muitas vezes elas tinham que assumir o sacerdócio porque o outro lado não fazia, não exercia. Às vezes o marido é crente, responsável, nada deixa faltar, mas não toma qualquer iniciativa com relação a este assunto. Isso é crítico, é verdadeiro, e nós precisamos trabalhar isso com uma seriedade tremendamente grande. Agora, irmãos, pelo texto que nós lemos, este é um ministério que precisa ser desenvolvido. E como sabemos, biblicamente, é tarefa do sacerdote do lar, que quer dizer servir a Deus e ministrar espiritualmente àqueles que foram confiados aos seus cuidados, neste caso, sua esposa e seus filhos, quando tem. Quando não tem filhos, e muitos irmãos são assim. Deus sabe por quê. Mesmo assim, a sua esposa está comandada por ele nestes termos. A não ser que ele não seja crente. Faz parte desta lição preciosa. E eu temo e tremo diante disso. Podem crer. Agora, é interessante sabermos, e eu estou registrando isso aqui a propósito, não é preciso estudar teologia, pois Deus, no seu manual, a Bíblia Sagrada,
nos fornece todas as orientações necessárias. Abra a Bíblia e leia. Lembro de um casal, de uma família grande, muito grande. Eu acho que tinha aí alguma coisa perto de 8 a 10 filhos. Ele não era crente, eles não eram crentes. E um dia foram evangelizados por um presbítero da nossa igreja, de onde eu era, na minha cidade natal. E ele se converteu, e converteu mesmo. Como ele era muito amigo de meu pai, muito amigo. E aí, eu fui um dia à sua casa, já crentes eles, e eu ia com os seus filhos para a igreja. Mas quando cheguei lá, fiquei, eu não digo surpreso, porque eu já sabia que eles eram crentes. Mas em certo sentido, sim, pelo que eu vi. Aquela mesa grande, para muita gente, 5 meninas de um lado, 5 meninos do outro, o pai de um lado, em um extremo, a mãe no outro. E ele, sem saber ler direito, é bom que se diga isso. Ele não sabia ler, era praticamente analfabeto. E quando se converteu, falou para toda a igreja: irmãos, durante a semana eu vou aprender a ler, porque como é que eu sou um crente e não sei ler? Para ler a Bíblia. Isso para mim foi um testemunho fantástico. E ele aprendendo a ler, sem saber ler direito, mas ele comandava e dizia: meu filho, minha filha, leia. Meu filho, leia. A revista da escola dominical trazia a leitura diária. E ele dizia: leia. Designava um filho ou uma filha para ler. Eu nunca esqueço isto. Que lição! Mas o comando era dele. E hoje, pelo menos 2 filhos dele são presbíteros e outros mais que moram no Rio de Janeiro. Exatamente. O comando. Agora, meus amados irmãos, neste tema, o homem como sacerdote do lar, a priori, os deveres básicos dos pais, dos homens, são ensino, Deuteronômio 6:7, Provérbio 22:6, provisão, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12 e versículo 14, oração, Efésios 6:4, controle, 1 Timóteo 3:4. Estes são os deveres básicos dos pais como sacerdote do lar. Muitos homens fazem muito bem, pelo menos 1 ou 2 destes itens, mas negligenciam outros. E a grande pergunta é: por quê? Por quê? Vamos a algumas lições aqui. A primeira delas, o homem como sacerdote do lar tem o dever de orar por sua esposa. Exatamente. Nós sabemos pela palavra de Deus que a oração aprofunda o relacionamento. Nada melhor para o lar do que o marido que ora pela sua esposa. Aquela mulher que Deus lhe deu. É dever do marido fazer isso. Orar nos permite conhecer intimamente aquele a quem oramos, no caso a Deus,
Mas não somente isso. Conhecer também a pessoa por quem oramos e com quem oramos. Em casa, papai deve ter esse ministério. O marido deve ter esse ministério. Deve lembrar disso. Quando o homem ora por sua esposa, está desfrutando de maior comunhão com ela. E isso lhe possibilita estabelecer maior comunhão em todas as áreas da vida. Porque tudo isto se dá em nível de espírito. Não se pode viver bem fisicamente se espiritualmente a gente não está. E este eu diria que é básico, problema básico para a sociedade mater, que é a família hoje. Mas não é somente o homem. A mulher crente tem o dever de orar também. A mulher que ora pelo marido passa a ter com ele uma comunhão que os une mais. Conhecer seus problemas e dificuldades e ajudá-lo a resolvê-los. Ninguém é de ferro. Um precisa do outro. Não foi por acaso que Deus criou Eva e disse que ela iria completá-lo. Quinta-feira passada falei sobre isto aqui, que quer dizer isso. Auxiliadora idônea. Um completa o outro. Ela veio para ajudar Adão a cumprir a sua missão. Nada inferior, nada igual. Imagem e semelhança de Deus. Mas cada um tem sua função e um ajuda o outro. Eu li faz um bom tempo um livro escrito pela doutora Joyce Landorf. Esse livro, aliás, eu li umas 3 vezes, eu acho. O título é Com Firmeza e Ternura. E ela escreveu aquele livro praticamente exaltando o marido. Aquele homem de Deus que ele era. Um dos diretores de um certo banco, cheio de atividades. Mas ela disse, ele não perde um momento em casa, no culto, faz a parte dele. Exaltou o marido. Eu li esse livro, eu era solteiro ainda. E disse, eu quero ser um marido assim. Que coisa linda aquele livro. É um livro antigo, com firmeza e ternura. Eu acho que já está disponível para quem quiser ler. Então, ela diz a alegria de ver seu esposo dando graças a Deus pela vida dela. Isso aqui ela enfatizou bem. E nós afirmamos que não pode haver um bom comando no lar sem que haja uma boa comunhão. Não pode. Um ajuda o outro. A Bíblia deixa claro que a mulher é uma pessoa importante. E quando o marido coopera, isso a ajuda em suas necessidades emocionais. Lembro agora, quando eu era adolescente, e eu estou citando coisas antigas, que são muito válidas. E vi o testemunho de uma professora minha no colégio. Ela não era evangélica. Mas aquela moça deu um testemunho sobre isso, dizendo para nós alunos, todos adolescentes,
eu entendi que eu já era crente, mas nem todos, acho que tinha mais um comigo lá, os outros não eram. E ela dizendo, quando eu casar eu quero um marido assim. E eu fiquei imaginando, meu pai, é isso que a Bíblia diz. Então, minhas irmãs, meus irmãos, é claro que nós fomos criados com esta compreensão. Deus nos criou objetivamente. Ele não nos criou e colocou assim, como os deístas falam, que Deus criou o mundo e deu corda e jogou para lá. Nunca, jamais Deus faria isso. A criação de Deus é objetiva. Tem uma finalidade. Louvor da sua glória, não temos dúvida. E cada coisa a mais que ele criou tem objetivo também. Nada é por acaso. Nada mesmo. Então essa é a primeira lição que nós temos aqui. O sacerdote da casa tem que orar por sua esposa. Nós, maridos, temos muitas atividades, trabalhos, muitos, mas em dado momento, esta formalidade tem que haver. Não é para dizer assim, olha, eu vou orar no trabalho, só se eu estiver viajando. Mas mesmo assim, a gente pode se comunicar perfeitamente. Deve ser formal, no momento adequado. Cada um pode escolher. Ora pela sua esposa. Segunda lição que nós temos aqui, do homem como sacerdote do lar, é que o exercício do sacerdócio comunica segurança à esposa e à família toda. Segurança. Nada melhor para a mulher e para a família, se tiver filhos, do que saber que tem alguém que intercede diante de Deus por ela. Ela pode dizer que o seu marido a ama, que provê tudo para casa, não falta nada. Um dia minha mãe disse isso a uma senhora que conversou com ela, questionando algumas coisas. Então, o marido pode ser isso, tudo, mas nada melhor que ele chamar a esposa, a família e ora por ela, especificamente por ela. Senhor, dou-te graça por essa mulher que tu me deste. Isso aí. Quando eu digo a mulher que tu me deste, não naquele contexto de Adão culpando Deus pelo que havia feito. Não, não foi isso. A mulher que tu me deste é sabendo a procedência dela, que Deus não dá coisa ruim a ninguém, só dá coisa boa. E a mulher é um presente de Deus para o homem. Biblicamente é isso, não temos dúvida. Um livro que eu li já faz um bom tempo, também de um escritor, Dr. George MacLeod, ele estava saindo para viajar, e aí seu filho mais novo disse, pai, quando é que o senhor vai voltar para casa? Ele não disse, ele simplesmente disse ao seu filho, diga à sua mãe que eu a amo muito. Isso aí. Diga à sua mãe que eu a amo muito. O filho tem que crescer sabendo disto. E se não tiver filho, a mulher tem que saber disso. Ele me ama. Meu marido, ela vai dizer, me ama.
Exatamente. Aquilo que nós confessamos torna-se compromisso. Mas é uma pena que muitas vezes os casais vivem sem esse compromisso. O problema é a ausência desse compromisso. Alguns, e eu já vi isso, infelizmente, acham que foram empurrados um para o outro. E eu disse um dia a um deles: "Oi, muito bem, vai lá, faça alguma coisa para mudar a situação. Você não tem que viver assim o tempo todo. Vocês não são conscientes. Você, no caso dele, você não é consciente. Faça alguma coisa para mudar." E Deus não criou para viver assim. E aqui um exemplo para quem não casou ainda, da mesma forma, quando a moça, por alguma circunstância, teve que gerar um filho antes, ou mesmo tem tido questão financeira, ou outra coisa qualquer, não tem certeza se é aquele marido mesmo, que é pai de seu filho. E quantas vezes, como já vi isso ao longo do tempo, será que ele é a mesma pessoa certa? Aí eu disse para uma delas: tem que ser. Faça o que é preciso para ser. Por que isso? Porque essa falta de conscientização abala a estabilidade do lar. Abala. A grande lição que há aqui, nesta lição, é que homens e mulheres têm que saber que a família é uma união sagrada, criada por Deus. Não é uma invenção. Não vem por acaso. É criada por Deus. Daí a seriedade do casamento. Muito sério. Me lembro que uma das minhas irmãs casou com um moço que não era crente. Rapaz bom, trabalhador, não era crente. Mas ele, namorando, disse: olha, quando eu casar, eu vou ser um crente. Muito amigo do meu tio, ele, e disse: olha, fique sabendo, eu casar, vou ser um crente. E aí, casaram. E ela esperou 1 mês, 2 meses, 3, 4, 5. Nasceu a primeira filha, ela vai, e um dia ela chega em casa, morava perto, com a sua filhinha linda, que só no braço. E aí, chegou, conversou com minha mãe, lá dentro, conversou à vontade. E eu, sem saber de nada, passei por onde elas estavam e vi minha mãe dizendo o seguinte: minha filha é seu marido. Continue orando por ele. Deus vai fazer o que só Deus pode. É seu marido. Continue orando por ele. Está casada, minha filha. Faça força, faça a sua parte e ore para que Deus opere o que só Deus pode. Nada de quebrar
relacionamento. De jeito nenhum. É o seu marido. Ora por ele. Faça a sua parte. Eu nunca esqueço disso. Minha mãe foi sábia, muito, muito sábia. Exatamente isso. É seu marido. Faça a sua parte. Então, é interessante entendermos que Deus nos fez um para o outro. Essa é sua mulher, esse é o seu marido. Deus quer o bem dos dois, quer sim. Vamos fazer o que é preciso para as coisas irem bem. Você precisa renunciar a alguma coisa? Renuncia. Não queira fazer somente a sua vontade. Por que não conversar? Seja marido, seja mulher. É preciso que haja nesse relacionamento compreensão mútua. Não só esperar que ele mude. Não, você também mude. Não só esperar que ela mude, você também mude. Renúncia faz parte. Quem é que suporta viver o tempo todo com reclamação, 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 o tempo todo? Abusa, né? É preciso. A gente é diferente. A gente é diferente. Não é? O meu temperamento não é igual ao da minha esposa, ainda bem. Ela é mais sanguínea. Eu sou mais, digamos, fleumático. Todos nós temos isso aí. Alguns dizem que isso não tem valor nenhum, mas eu li há pouco um livro que fala sobre isso e diz que tem. Existe, é verdade, é científico. Imaginemos que seja. Se for assim, o meu temperamento e o da minha esposa são opostos. Mais uma coisa, sem querer fazer propaganda minha, isso seria até antiético, mas estou dando aqui um testemunho meu. A gente tem estado bem. Muito bem, aliás. 34 anos quase de casados. Graças a Deus. Temperamentos diferentes. Mas está tudo bem. Louvado seja o Senhor. E eu não sou melhor do que ninguém. Ela também não é. Então, todo mundo pode. Eu tenho visto testemunhos brilhantes, lindos, de casais ao longo do tempo. É possível? É. Só não é possível quando um lado não quer mesmo, não quer se corrigir. Aí, o que é que se pode fazer, né? Mas enquanto existe compreensão, renúncia, é possível. Mas há uma outra lição conclusiva aqui. O homem como sacerdote do lar. É que o sacerdócio do homem não se restringe a determinadas horas. Há homens que são bons vendedores, bons comunicadores, bons empresários, mas em casa são um fracasso. Eles não ministram à família. E causam problemas seríssimos.
Faz alguns anos que eu li um livro com este título, O Homem que é Homem, escrito por um grande empresário americano chamado Edwin Lewis Cole. E ele dedica um capítulo daquele livro para falar sobre este assunto do homem como sacerdote do lar. E ele cita um dos seus diretores de suas empresas, o que estava no topo do sucesso. Um homem trabalhando, a empresa crescendo e, de repente, começa a cair. E ele começa a questionar, porque aquela empresa sempre deu lucro e agora estava estabilizando e diminuindo. Segredo, sabendo que aquele homem era um grande diretor, ele foi falar com ele. E, resumidamente, ele entendeu que o problema era na casa dele. Olha aí. Problema em casa. E, mais especificamente, com uma de sua filha adolescente. Então, feito o diagnóstico, o que é que devia fazer? Implementar a cura, a solução. Resumindo, orientou os procedimentos, chegou até a falar com aquela jovenzinha, as coisas voltaram ao que era antes. Veja, como pode um problema em casa, do pai com uma filha, ter esse respaldo negativo lá numa grande empresa? Não é possível. O desajuste em casa provoca desajuste em tudo quanto é lugar, com raríssimas exceções. Eu não sei se há exceção. O reflexo existe. E aí? Então, repito, há homens que são bons vendedores, comunicadores, empresários, mas em casa são um fracasso. Por quê? Porque não ministram, não há estabilidade com a família, não ministram para a sua família. E hoje, dentro desse desconstrucionismo ético, moral que nós temos, o homem troca de esposa, ele se mantém no trabalho, mas acha que a esposa pode ser descartável. Que miséria isto! É exatamente isso que acontece. Agora, irmãos, é preciso sabermos que somos mordomos, não somos donos. Tudo pertence a Deus e nós temos que prestar conta. Eu tremo diante disso também. Temos que prestar contas. Outro dia eu vi um pastor, grande colega e também amigo meu, falando sobre esse assunto. Eu fiquei imaginando, ele foi mais amplo daquilo que estava falando. E eu pensando comigo, sabe, eu vou ter que prestar contas a Deus de tudo. Mas primeiro, a minha fé particular, minha vida no meu lar e o meu ministério. Vou prestar conta a Deus. É de tremer nas bases mesmo. Às vezes a gente vive como se não tivesse que prestar conta, não. Mas vai prestar conta sim. E aí, como é que foi lá? Sua esposa? Foi? Cuidou dela direitinho? Interessante. O maior comprometimento é meu, como sacerdote do lar. Quer dizer, eu tenho que prestar conta a Deus. Mas, como é que foi lá? Sua esposa? Foi? Cuidou dela direitinho? Interessante. O maior comprometimento é meu, como sacerdote do lar. Quer dizer, eu tenho que prestar conta a Deus.
Deus vai pedir conta a mim, porque foi isso que ele me deu. Foi isso que ele me deu. O sacerdócio do homem não se restringe a determinadas horas. É completo. E aí, meus amados irmãos, nesse livro que eu falei há pouco, Dr. Cole diz que seria bom a gente que é marido programar aí umas férias de tempo em tempo, dar uma saidinha para conversar, certo? Para desaparecer. Faz um bem tremendo. Diz ele, de 6 em 6 meses, eu anotei aqui mesmo, ele diz assim, lua de mel de 6 em 6 meses. Por que isto? Porque muitas vezes, papai e mamãe fazem do trabalho a razão de ser da vida. E quando tem filho, a coisa fica mais complicada. Devo dizer que conheci um casal que tinha aí uns 3 a 4 filhos, se não me engano, já faz muito tempo. Os dois muito bem empregados, viviam muito bem, mas as atividades profissionais exigiam um tempo tremendo. Saíam de casa cedo demais, a criançada dormindo, voltavam para casa, moravam numa grande cidade, voltavam para casa, a criançada dormindo. Eram criados aqueles meninos, acho que 3 ou 4, pelas cuidadoras. Pessoas capazes, sim, mas não eram pais. E eles viam os filhos só nos finais de semana. Transferência de compromisso. Perigosíssima. Perigosíssima. Mas acontece. Isso é comum em nossos dias. O sacerdócio do homem não se restringe a determinadas horas. Nada melhor do que mesmo no trabalho a gente exercitar aquele momentinho de oração em segredo, em secreto. Orar pelo filho que está estudando, pela filha, orar pela amada esposa. Senhor, ser com aquela serva do Senhor que o Senhor me deu. Uma benção, uma benção. Ser com ela. Às vezes tem que colocar pedidos específicos. Isso é sacerdócio. Não está fazendo nada demais. É seu dever, é meu dever. Exatamente. Que tal pensar nisso? O homem como sacerdote do lar. Mas quero concluir com algumas afirmações. Para as mulheres, ore por seu marido, mas não queira mudá-lo, porque só quem muda o coração do homem é Deus, não é você. Há coisas que você não vai poder mudar. Mas Deus pode. Se é preciso mudar, joelho em terra, minha amada irmã. Joelho no chão. Deus muda. Conheço cada caso. Ore por seu marido, mas não queira mudá-lo. Pode ser que isso cause problema. Outra coisa,
Não há namoro, noivado ou casamento evangelístico. A promessa de se converter ou não é muito relativa. Conheço casos que é sim. Alguns casos que sim. Vou dar exemplo de um deles. E disse a mim, depois de já chegar noivo, com uma moça da igreja, de uma das igrejas que eu pastoreei. Aí os pais dela, que eu conheciam muito, a família se conhecia muito. E ele chega e foi com ela falar comigo e disse, quero antes de tudo lhe dizer uma coisa, eu não sou crente, mas a minha noiva é, e é muito crente. Gostei de ver isso, sabe? Gostei de ver. Moça de um testemunho muito crente. Conheço a família dela e a minha se dão muito bem. Nós somos como irmãos. E eu vou casar com ela. Eu a amo. Ele disse assim, na minha frente, eu a amo. Não prometo ser crente, não. Mas eu quero prometer a você uma coisa. Nossos filhos vão ser criados no caminho do Senhor. Vão ser criados na igreja. Isso eu prometo. Aí eu lembrei de que um dos meus cunhados disse a mesma coisa a meu pai. Foi pedir a mão da minha irmã em casamento. E o meu pai disse, eu não sou crente ainda, ele não era ainda. Mas a minha filha é, minha esposa é, meus filhos são. E eu nunca impedi que eles fossem à igreja. Nunca. Ao contrário, eu dou graças a Deus. Ele disse, meu tio, era assim que ele falava, eu prometo não ser crente, mas de levá-la para a igreja, eu prometo. E ele cumpriu mesmo. Então, esse caso que eu falei primeiro, ele disse exatamente assim. E disse mais, ele disse, meus filhos serão batizados na igreja. Já estavam noivos. Resultado, um dia, o testemunho do filho mais velho falou ao seu coração tão fortemente que ele se converteu e disse ao pastor da igreja, onde ele estava, longe daqui, ele disse, eu sei que hoje sou crente, eu quero ser batizado. Testemunho do filho mais velho. E aquele homem que disse que não prometia ser, agora era. E um crente seguro de testemunho. Outra coisa importante, perdoar o marido. Não acusá-lo quanto ao cometido. Acusação não faz bem a ninguém. Se a gente não pode dar uma palavra de estímulo, é melhor não dizer nada. Porque quando Deus perdoa, Ele põe no mar do esquecimento. Deus não esquece, mas não faz conta. Perdoou? Perdoou. E a mulher deve ser assim também. Finalmente, amar o marido. Amar quer dizer ver e agir como Deus. E esse testemunho vai mudar o coração do homem. Não tenha dúvida disso. Deus vai usar para mudar o coração dele. Há casos que já ocorreram por causa do testemunho da esposa. Mas eu estou falando mesmo é sobre o homem como sacerdote do lar. E aí estou concluindo com comprometimento das mulheres. Porque os dois são uma só carne. Exatamente. Eles são comprometidos um com o outro. E eu concluo
com um outro exemplo prático de um caso que eu achei, um momento que eu achei seríssimo. Eu fui visitar uma família anos atrás. Aliás, conversar mais com o pai, o marido. Quando eu cheguei lá, aí o filho mais velho, eram 3 meninos, e o filho mais velho, eu disse, e aí meu filho, como vai seu pai? Está bem. E sua mãe? Está bem também. Eu disse, seu pai está aí? Ele disse, está. Está lá no escritório dele. Ah, ótimo. Bom, me diga uma coisa, eu poderia falar com ele? Ele disse, quer que eu vá chamar? Falei, claro, diga que eu estou aqui. Se não for, se não interromper, eu gostaria de falar com ele sim. Mas se ele não puder, não tem problema. Diga ele que eu venho outra hora. Ele disse, tá bem. Andou 3, 4 passos, voltou assim. Aí disse assim comigo, vejam só, tu é casado? Disse, sou sim. Casado e bem casado. Aí ele parou assim e disse, tu é assim com a tua mulher? Eu pensei comigo, tem coisa aí. Disse, sim, claro, sou assim mesmo com ela. Aí ele olhou assim, olhou em direção lá para dentro da casa, olhou para mim também, aí fez assim. Entenderam o que ele disse? Papai e mamãe, não. Eu quero dizer que esse casal viveu e viveu. Até que o pai foi levado em ditosa idade. Mas eu achei interessante isso. Que menino. Um guri do tamanho de nada. Vê ou não vê? Nota ou não nota? Nota. Papai e mamãe, cuidado. Cuidado. A meninada vê. Pode não dizer nada. Mas amanhã ou depois, o testemunho vem. Segredo, eu quero concluir. O homem é o sacerdote do lar. Tudo começa com o homem. Que Deus nos ajude nisso, nós que somos homens casados, para continuarmos crescendo no conhecimento de Deus, amando a nossa esposa, né? Cada um amando a sua esposa. E Deus nos dê força para isto. Até para podermos ensinar outros mais jovens que vão casar, né? Com aquele idealismo bonito, glória a Deus. Claro, a Bíblia manda que o homem seja assim, amoroso, carinhoso com a sua esposa. Por quê? Porque o exemplo fica. A meninada vê. E nada melhor para a mulher do que saber que esse marido que Deus lhe deu a ama. Não há coisa melhor. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que as nossas famílias tenham de Deus essa força. Amém.